Oi, gente! Que delícia a gente estar juntinhos aqui de novo para eu falar com você sobre uma dúvida que chega muito até nós. E a principal dúvida com relação a isso é como realmente saber encantar o seu cliente. Mas eu anotei aqui algumas questões que o pessoal me manda lá no nosso Instagram, e a primeira delas é como fazer o cliente voltar para as sessões. Como planejar quantas consultas o nosso cliente precisa? Como criar uma estratégia de top atendimentos que vai verdadeiramente encantar o seu cliente, o seu consultante? Primeiro de tudo, uma das coisas essenciais que eu fui construindo ao longo da minha carreira como terapeuta foi ter um diferencial. Então, isso é a essência de tudo que você vai estruturar para que você realize top atendimentos. Então, eu tinha uma preocupação, diríamos assim, com todos os detalhes, com tudo que eu ia fazer. Então, desde o momento em que a pessoa chegava no meu consultório, ou melhor ainda, desde o momento em que a pessoa entrava em contato comigo, em que ela me ligava, porque na época não tinha WhatsApp, né, gente? Eu já não atendo mais há uns 5 anos em consultório, né? A não ser fazendo mentoria com terapeutas, e normalmente é online, né? Naquela época, 5 anos atrás, né, lá em de 2005 mais ou menos, eu atendi até 2013, 2014, quase 10 anos de consultório. E nesse tempo, eu fui desenvolvendo um método, um jeito de conectar mais e melhor com os meus clientes e de mostrar para eles, né, o que verdadeiramente poderia impactar, né? Ou seja, eu tinha sempre um intuito, e nem é porque eu conhecia esse mundo que eu conheço hoje, né? Eu tinha sempre uma ideia comigo, porque eu tenho um valor muito importante para mim, que é o valor da excelência. Então, por conta disso, eu sempre fui uma pessoa de sempre fazer o melhor, né? E às vezes isso até gera alguns desequilíbrios na minha vida. Tá cada vez melhor. Mas essa coisa da excelência sempre me fez buscar essa ideia de ser a melhor terapeuta, de sempre inovar, de sempre ter algo diferente nos meus atendimentos e que isso fosse impactante, sabe? Que a pessoa se sentisse, cada vez que ela chegasse no meu consultório, ela tivesse uma experiência diferente. Então eu já tinha isso em mente, era uma coisa muito da minha característica pessoal, né? Era uma aptidão minha, um potencial que eu tinha. Então eu sempre tive essa preocupação de buscar cursos, fazer treinamentos, ler muito e estudar maneiras diferentes de impactar o meu cliente dentro do consultório, né? Então eu acredito que esse é o primeiro grande passo aí para você ter clientes fiéis, para você determinar inclusive os próximos passos do seu cliente, porque uma das perguntas que eu anotei aqui é: como eu planejo quantas consultas o meu cliente precisa? Você pode ter a ideia de uma sequência estruturada de 3 atendimentos, 5 atendimentos, até 10 atendimentos, né? E organizar pacotes para isso, você pode fazer sim. Acho bem legal a ideia de você fazer pacotes. Inclusive, esses dias uma pessoa comentou lá no meu Instagram: como eu faço? Vale a pena oferecer pacotes no meio da crise que nós estamos vivendo? Gente, crise é uma coisa que está na sua cabeça e na sua realidade, porque você está enxergando esse momento como um momento de crise. Enquanto tem um monte de gente achando que esse momento é o momento de maior crise do mundo, tem outras pessoas que estão enxergando as melhores oportunidades. Porque enquanto tem uns chorando, tem outros vendendo lenço, né? Então a gente precisa sair dessa neura aí, né? Quem me acompanha mais tempo sabe que pra mim crise não existe. E todas as grandes crises do mundo trouxeram as melhores e maiores oportunidades da humanidade. Então, aprenda a olhar as situações da sua vida como oportunidades, não como crise, tá? Bem, voltando então, como que eu sei determinar os passos que o meu cliente vai dar? Quantas consultas eu vou oferecer? Então, o que eu recomendo? Você pode ter combos, né, de 3 consultas, 5 consultas, 10 consultas, por exemplo. Acho que isso seria bem legal. Para o combo de 3 consultas, por exemplo, o valor vai ser, sei lá, R$300 as 3 consultas. Mas se a pessoa fechar esse combo, esse pacote com você, você pode oferecer por 200 e dar uma consulta de presente no pacote, né?
Se o combo for de 5, você pode fazer mais ou menos a mesma coisa. Ao invés de a pessoa pagar 500, ela vai pagar 400 se você dá uma consulta de presente ou dá o valor de uma consulta de presente. Então, o pacote, ele justifica você fazer por causa de duas coisas. Primeiro, é o fato de você dar a condição de a pessoa dar continuidade ao processo e você dar uma vantagem por isso, que é o desconto. Mas, gente, muito importante, se a pessoa fechar o pacote, ela tem que pagar pelo pacote, não é pelas sessões individuais. Por quê? Porque no meio do caminho a pessoa pode desistir. E aí você fez um desconto e a pessoa não vai até o final. Então, assim, se você fechar um combo de 5 consultas e esse valor das 5 consultas for R$700, ela tem que pagar 700. Não é pagar a cada sessão a consulta individual. Senão, não faz o pacote. Aí aplica o valor da sessão individual. E aí você tem que estipular algo, né, um preço, um valor, de maneira que valha muito a pena ela fazer o pacote e estimule ela a te pagar o valor integral do pacote. Aí é interessante nesses casos, quando os pacotes são de mais consultas, você ter cartão de crédito, né? Então é legal você ter a maquininha lá do PagSeguro, a moderninha, ou você vê outras possibilidades. Eu sei que no PagSeguro você pode fazer cadastro pessoa física para ter a maquininha, não precisa ser jurídica, não precisa ter empresa para ter a maquininha. Certo? Então dá para você fazer. Aí se tem outras possibilidades, você tem que investigar. Procura no Google, procura no YouTube aí, deve ter um monte de gente falando sobre o assunto, porque esse não é o meu expertise, eu não consigo te ajudar com relação à questão de maquininha de cartão, porque o nosso sistema hoje é todo online, né, de pagamento, a gente não usa isso, mas é interessante, né, você ter. No caso dos atendimentos online, aí sim você tem que ter um link de pagamento virtual. O PagSeguro faz isso e tem outras plataformas, imagino que façam também, né? A nossa não tem como você, a que a gente trabalha, que é a Hotmart, você não consegue vender sessões de consulta com ela, tá? A Hotmart, ela é só para venda de cursos online. Ela não trabalha com produto físico e não trabalha com atendimento individual. Eles não aprovam, geralmente, esse tipo de produto lá na plataforma, né? A não ser que você vincule a algum curso, que aí para vocês normalmente não justifica. Por isso eu nem indico a Hotmart para vocês quando as consultas são em sessões que vocês vão fazer, ou mentorias, ou coisas do tipo, tá? Mas eu sei porque eu trabalhei com PagSeguro um tempo, inclusive por causa dos chás, que eu tinha os chás da fitoenergética que eu comercializava na época do meu espaço, então a gente tinha a opção do depósito bancário e a opção também do PagSeguro para as pessoas pagarem os chás quando eu enviava, né? Hoje eu não faço mais isso, não tenho mais braço para isso, mas por um tempo eu também trabalhei com os chás da fitoenergética, né? Bem, então é importante que você determine quantas sessões seriam, né? E assim, Kátia, mas como que eu sei se eu vou oferecer 3, 5 ou 10? Depende da necessidade do seu cliente, depende da situação que ele está vivendo. Você tem que sentir no primeiro atendimento isso e já ter a ideia dos pelo menos uns 3 combos diferentes. Eu não gosto muito da ideia de você fazer sempre igual para todo mundo, porque cada pessoa é diferente, cada pessoa que vai chegar até você tem uma história diferente. Então, é interessante você modular de acordo com a necessidade do cliente, ouvindo a história dele, conhecendo ele no primeiro atendimento, aí você tem uma noção um pouco melhor de como você vai conduzir os próximos passos, tá? Eu sempre agi assim, pelo menos, tá, gente? Não é que tá certo ou errado o jeito que eu tô falando, mas você tem que pensar, eu gosto disso porque isso cria esse diferencial. Você não é igual a todo mundo que sempre faz tudo igual o tempo todo, né? Você ouvir o cliente, você entender a necessidade dele, você contemplar as necessidades dele, já é um diferencial em você, profissional, sendo terapeuta daquela pessoa, né? Então, pense bem sobre isso para que você consiga modular o seu trabalho de maneira que você realmente atenda as necessidades desse cliente, tá? E então, Kátia, como eu faço para o meu cliente voltar para as sessões, né? Porque eu montei os combos, eu tenho uma ideia de dar continuidade ao trabalho, mas e aí? Né? O que eu faço com esse cliente para convencer ele, para estimular ele a dar o próximo passo? Então, sim, tem algumas nuances aqui que são importantes para que você já estimule a pessoa desde o momento em que ele vem para o atendimento e como fazer para você encantar ele no primeiro atendimento para que ele queira voltar, né? Então, como eu estava dizendo lá no início do nosso encontro, a primeira coisa que você tem que se preocupar nesse caso
no formato do seu trabalho, né? O que é que você vai fazer que vai, de fato, tornar todo o trabalho uma experiência positiva. Então, lembra que eu estava comentando que eu cuidava até do momento em que a pessoa entrava em contato comigo, que eu sempre tive esse cuidado, esse olhar, assim, né? De cuidar do outro desde o momento em que ele entrava em contato comigo para marcar um atendimento. Então, a ligação já era diferenciada, né? As pessoas conversavam comigo para perguntar sobre o meu atendimento, eu não ficava entupindo elas de informação, eu não ficava tentando explicar ou convencer as pessoas de nada, gente. O que eu fazia já naquela época, sem entender o que eu entendo hoje, conhecer o que eu conheço hoje de marketing, o que eu fazia? Eu procurava sempre investigar o que a pessoa precisava. Então, quando ela me ligava, porque não tinha WhatsApp, mas isso você pode mandar em áudio para ela ou em mensagem, né, hoje em dia. Quando a pessoa entra em contato e pergunta sobre o seu trabalho, quanto custa, como funciona, o que eu recomendo que você faça? Que primeiro você entenda o que ela precisa. Então, quando elas me ligavam, eu perguntava assim, ok, antes de eu te falar sobre o meu trabalho, falar valores, eu quero entender, você pode compartilhar comigo qual o seu principal desafio hoje ou por que você me procurou? Todas as pessoas compartilhavam, gente. Claro que a maioria delas vai falar rapidamente, é que eu tô com um problema no meu relacionamento, eu tô com muita dor de cabeça, fulano me indicou e falou que fez muito bem pra ele, então eu tô entrando em contato porque eu tô precisando por isso ou por isso. Quando as pessoas não conhecem a gente, elas não vão contar muita história, salvo algumas exceções que pode acontecer, tá? Mas aí você já pede pra pessoa ser breve, né? Olha, tu pode me falar brevemente, em poucas palavras, qual o seu principal desafio, qual o seu principal problema hoje, ou por que você me procurou? Por que eu te pergunto isso? Porque eu preciso entender se realmente meu trabalho tem como te ajudar, né? E se eu posso verdadeiramente te ajudar naquilo que você precisa para eu poder explicar melhor como funciona. Essa frase, ela é tão poderosa, você não tem noção de como ela vai impactar o seu cliente no primeiro contato. Sabe por quê? Porque já tira aquela objeção do só quer me vender, né? Só quer me oferecer para me vender. Não, essa pessoa está interessada em mim. Ela quer saber o que eu tô sentindo. Meu Deus, olha só. Quem é que faz isso hoje em dia, gente? Qual é o médico que quer saber o que você está sentindo antes de marcar consulta? Qual é o profissional, psicólogo, psiquiatra, sei lá quem, que quer saber como você está antes de uma consulta? Não, eles só estão interessados em conhecer você depois que você paga para eles, depois que você está lá. Mas nesse caso, você está matando uma objeção gigante, que é a objeção do vender. Só quer tirar meu dinheiro, só quer me vender. Então, ter esse processo, esse contexto, né, de conhecer primeiro o seu cliente antes de oferecer o trabalho, gera uma outra expectativa e você já começa ali o seu processo de encantamento com o cliente. Que não é simplesmente mais um terapeuta, mais um profissional me vendendo algo, mas ele está interessado em conhecer quem eu sou. E isso gera uma conexão muito legal com o seu cliente no primeiro momento, tá? Então, é algo que os nossos alunos usam, é algo que eu sempre estimulo eles a usar, é algo que eu usava, não fazia tão aperfeiçoado assim como eu tô falando para vocês, mas eu sempre procurava entender quem é o meu cliente do outro lado para depois eu oferecer meu trabalho para ele. E isso faz total diferença, gente. É incrível como essa pequena mudança na nossa comunicação já dá uma diferença grande, tá? Os nossos alunos sempre falam que dá muita diferença sim, e que quase 100% das vezes esse tipo de comunicação faz a pessoa fechar o atendimento no final, agendar o atendimento. Porque quando ela entende o valor do seu trabalho numa simples ligação, ela não vai achar caro. As pessoas só compram a ideia quando elas entendem o valor que essa proposta tem para elas. E para você entender isso, você tem que entender quem é a pessoa que está do outro lado. Então essa é uma dica bem importante, tá? E aí você vai ver o que a pessoa vai te dizer e a partir do que ela for te dizendo, você vai explicar para ela como o seu trabalho funciona, falando dos benefícios, falando das transformações. Não queira explicar o que é reiki, não queira explicar o que é barras, não queira explicar o que é constelação. As pessoas não entendem essa língua, gente. Elas não estão no nosso meio, elas não conhecem de terapia holística. Não adianta você ficar explicando um monte de coisa sem falar da realidade delas. Então, quando elas te falam, por exemplo, que o problema delas é ansiedade, que é medo, aí você pode dizer, bom, a terapia que eu faço, o trabalho que eu desenvolvo, ele vai te ajudar sim, para que você tenha mais calma mental, para que você tenha mais confiança, para que você tenha fé em você e no futuro.
E a gente vai fazer juntos aqui um processo em que você vai voltar a acreditar em você, naquilo que você deseja. E essa ansiedade, ela vai diminuir ao ponto de talvez nem estar mais na sua vida ao longo do processo. Então, o meu trabalho, ele consiste em 1 hora de conversa, em energização. Aí você vai falar das técnicas que você aplica, do trabalho que você faz brevemente, tá, gente? Não é pra ficar descarrilhando currículo. As pessoas não querem saber seu currículo. Elas querem saber como você pode ajudar elas. Ponto. É isso que as pessoas precisam, tá? Se concentre nisso na sua comunicação. E não em querer ficar mostrando o quão bom você é. Ela só vai saber o quão bom você é quando ela estiver no consultório. Antes disso, não adianta você ficar falando todo o seu currículo. Sabe? Não adianta. Porque se você falar um currículo incrível pra ela e dentro do consultório for uma merda o seu trabalho, ela vai sair falando mal igual. Então não adianta você tentar convencer as pessoas pelo número de cursos que você tem. Porque pra elas, tanto faz. Ela não faz ideia do que é isso. Então pense em fazer um trabalho top sempre, a todo momento. Tem essa mentalidade, sabe? Por isso que o meu principal projeto hoje é o Terapeuta do Zero e Top Terapeuta. Porque eu ensino as pessoas a ter essa mentalidade e a mudar esse padrão de escassez, de fazer as coisas mediocremente, né? Ou seja, pela média. Não, a gente quer ensinar pessoas a serem terapeutas profissionais. Pessoas que de fato vão vestir a camiseta e vão fazer um trabalho que vai impactar a vida das pessoas. Você não vai ser mais um terapeuta, você vai ser o terapeuta que vai impactar vidas. Essa é a diferença. E esses detalhes, para alguns pode parecer... Ai, que exagero, ai, que bobagem, ai, não precisa, ai, capaz. Uhum. Vai pro campo de batalha pra ver, vai pra ação pra ver se esse detalhe realmente não vai mudar. Só experimenta usar alguma outra dica que eu costumo dar e você vai ver o impacto que o seu trabalho vai fazer. Hoje são milhares de alunos nos nossos cursos e a gente sabe o quanto o nosso trabalho hoje ajuda pessoas e profissionais da terapia holística a se sentirem confiantes com o trabalho e o quanto isso impacta a vida deles, né? Mas ok, o que eu faço depois, o próximo passo, né? Então, eu concluo a minha ligação, eu marco o atendimento, eu explico para as pessoas os benefícios, eu falo do que ela vai ganhar, né? Porque eu preciso mostrar o valor que o meu trabalho tem para então a pessoa entender o preço dele, né? E aí, tudo que você puder agregar de valor, e gente, uma coisa importante, agregar valor não é fazer 5 técnicas de atendimento dentro do consultório, porque as pessoas confundem isso. Elas acham que agregar valor é entupir a pessoa de um monte de técnica que você tem. Não, gente. É a condução do trabalho, sabe? É a conversa, é a maneira como você recebe o seu cliente, é a maneira como você pensa nos detalhes do atendimento, sabe? É a maneira como você se conecta com aquela pessoa. Não é a quantidade de técnicas que você vai aplicar. Se você fizer uma bem feita e todo o processo, todos os detalhes forem contemplados e forem importantes no momento em que você está atendendo para você, né? Forem importantes para você, isso sim gera valor. Então, gerar valor não é enfiar um monte de coisa no seu atendimento. Não, gente. São os detalhes, sabe? É a sua simpatia, o seu carisma, é a maneira como você se importa com o seu cliente, é a sua preparação energética antes e depois do atendimento que faz diferença. É você ter o cuidado de organizar esse espaço como se esse espaço fosse um cantinho especial para receber aquela pessoa, sabe? É você ter cuidado, é você olhar para os detalhes que são importantes e que vão trazer essa proposta para a vida do seu cliente, porque acreditem, gente, as pessoas se importam e elas olham tudo, desde o seu fio de cabelo, a ponta do dedão do seu pé, ela vai olhar tudo, ela vai investigar tudo, na pequena passada de olhar dela, quando ela entra no consultório, ou quando ela tá no computador dela lá assistindo você na consulta online, ela vai olhar todos os detalhes. Não há como a gente fugir disso, tá? Então, é muito importante que você verdadeiramente se detenha a esses detalhes, né? E que você observe tudo que você pode fazer com carinho para receber aquela pessoa, porque vai fazer diferença lá na frente. Você vai impactar positivamente ou negativamente o processo, tá? Então, fiquem atentos a isso, porque é bem importante, tá? Vamos lá, o que mais que é importante, né? Então, o primeiro contato, a ligação, compreender melhor quem é esse cliente que tá ali, para eu depois explicar como é o trabalho, e no final de tudo isso é que você vai dar o preço.
para a pessoa ver o valor que o seu trabalho tem e então ver que o seu trabalho, ele é muito barato, perto do que você vai dar, perto do que você vai oferecer, certo? Então esse é o primeiro passo. No dia do atendimento, eu vou falar presencial, depois eu vou falar no online, tá? No dia do atendimento, sempre espere a pessoa com um chazinho, um cafezinho, uma água saborizada. Tem terapeutas que às vezes botam um chocolatinho, uma bolachinha, alguma coisa. Porque às vezes a pessoa tá na correria, né? Chega, até tá com uma fominha ou, né? Precisa dar uma... deixa eu agora me situar, né? Então é legal você sempre receber a pessoa assim. Primeiro para quebrar o gelo, né? Para que a pessoa já comece a se acalmar e comece a sentir a vibração positiva do ambiente que ela chegou, né? Então é super importante que antes do atendimento você prepare energeticamente o ambiente, faça orações, mentalizações, aplique símbolos de reiki, faça o que você sabe aí para preparar energeticamente o ambiente, tá? E o terapeuta nem se fala, ele também precisa fazer a sua mentalização positiva, ele precisa estar em contato com esse momento, ele precisa se preparar energeticamente fazendo uma aplicação de reiki, uma meditação rápida, uma mentalização, uma oração, qualquer coisa que você saiba, né? Usar uma bolha de luz dourada, fazer o cilindro de luz que eu sempre ensino, que é imaginar um cilindro de luz que se fecha, depois uma pirâmide de luz, enfim, qualquer coisa que você saiba aí, que eu sei que vocês têm milhares de técnicas diferentes, use aquelas que você gosta, que você confia e organize-se, esteja disposto no dia do atendimento e se importe de novo com o seu cliente fazendo isso, tá? Isso aí é um diferencial incrível no nosso trabalho. O terapeuta não se desvitaliza tanto, ele se mantém mais equilibrado e mais conectado com a energia dele, tá? Bem, então, depois disto, né, preparei energeticamente, meu cliente chegou, já dei uma aguinha ou um cafezinho, ou daí depende da região também, se é mais quente a gente não coloca as coisas quentes, se é mais friozinho a gente deixa as coisas mais quentinhas para a pessoa poder se sentir confortável, né? E assim, uma dica, tá? Quando você vai servir um chá, um café, alguma coisa, sirva e ofereça. Não ofereça sem servir, porque se você não serve, a pessoa não aceita. Ela tá com vergonha, ela não te conhece ainda. Mas se você já tem um copinho de chá esperando ela prontinho e servido, você vai entregar para ela vai aceitar. Então, são pequenos detalhes, gente, que fazem a diferença, tá? Beleza. Feito isso, agora é hora de ir pro consultório. Então, vamos entrar no consultório, poltronas frente a frente. Nunca coloque uma mesa no meio para não distanciar o seu cliente de você, muito pelo contrário. Então, eu brinco até que a melhor poltrona sempre é do nosso cliente. Você pode ter poltronas tipo essa que eu tenho aqui, pode ser um pouco mais simples, tá? Mas que seja confortável. Cadeira, claro, se em último caso você não tem condição de algo melhor, gente, cadeira é uma coisa que é mais desconfortável. A pessoa vai ficar 1h30, às vezes quase 2 horas ali com você, no mínimo 1 hora sentada, né? A cadeira não é uma coisa tão confortável, não é tão aconchegante quanto uma poltrona. Então, por isso até que eu recomendo que vocês vejam espaços, clínicas ou locais já prontos para começar a atender. Que aí você subloca uma sala pronta, você não tem que investir nisso, tá? Mas ok, tem outros vídeos e lives aqui onde eu falo só sobre local de atendimento. Não vou entrar nisso, senão a gente vai se alongar muito e vai perder o foco, tá? Bem, e então quando a pessoa chega, a primeira coisa no primeiro atendimento é você conhecer esse cliente. Então, conhecer a história dele, entender quem ele é, como é o relacionamento com a família, com pais, relacionamento amoroso, né? E compreender a história dele e o que trouxe ele para esse momento que ele está vivendo agora. O que de fato aconteceu ou acontece na vida dele que faz com que ele tenha momentos cíclicos, com que coisas se repitam. Enfim, aí você vai investigando, você vai entendendo, você vai captando, né? O que é que o seu cliente precisa nessa conversa, para que você direcione o seu trabalho e os próximos passos no processo, né? Depois da conversa, que dura normalmente 1 hora mais ou menos, você pode ter um roteiro de perguntas e, inclusive, todo esse processo detalhadamente eu ensino no Terapeuta do Zero. Se você não é um terapeuta do zero, você precisa se tornar um terapeuta do zero, principalmente se você está começando do absoluto zero na profissão, ok? Porque aí o terapeuta do zero ele vai te ensinar passo a passo, detalhadamente. Lá eu explico tudo isso, só que aí eu te dou os materiais, eu te dou tudo mastigadinho lá para que você consiga iniciar na terapia holística e atender seus primeiros clientes, tá? Aqui embaixo na descrição a gente deixa os links sempre disponíveis para você ver mais sobre o Terapeuta do Zero e geralmente a minha equipe vai postando aqui no chat também o link para você poder acessar e ver mais informações depois da live, tá? Combinado? Bem, e então...
Você conduziu todo o processo inicial, conversa e tal, agora é a hora de aplicar alguma técnica, fazer alguma dinâmica, aí você pode usar cristais, pode usar cromoterapia, ou os dois que casam muito bem, pode fazer um trabalho com meditação junto. Eu sempre tinha isso em mente, né? Eu começava o processo conversando, depois eu levava a pessoa para a maca, pedia para ela fechar os olhos, relaxar, se entregar ao processo, e aí eu sempre dizia, bom, agora a gente vai fazer um trabalho de energização para a gente trabalhar no campo espiritual, no campo da sua energia, no campo da alma mesmo, para você poder absorver melhor tudo que a gente conversou. E então eu vou fazer uma breve mentalização para você entrar em sintonia com o processo, depois eu vou fazer uma aplicação de reiki, ou eu vou usar as pedras, ou eu vou fazer um trabalho com a cromoterapia e o bastão cromático, ou eu vou fazer um trabalho com a radiestesia, ou eu vou fazer reiki e radiestesia. Daí você vê o que você vai fazer e explica brevemente, tá, gente? Não precisa ficar explicando muito. A pessoa quer mais sentir aquele momento do que saber o que é. A não ser que ela te pergunte, daí você pode explicar com mais detalhes, tá? Beleza? Vamos lá. Bota uma musiquinha suave, faz uma mentalização, depois faz a sua técnica. Ou, aí depende do que você for fazer, a dinâmica que for, daí você adequa de acordo com a realidade, né? Se for constelação, por exemplo, é outra coisa, é diferente. Se for barras, é um pouco diferente também, tem outro processo. Então, depende como você vai conduzir dali pra frente. Se for fitoenergético, a gente pode trabalhar com a mandala humana, por exemplo, né? Ou fazer um benzimento. Enfim, daí tem outras possibilidades, tá? E aí você vê, conforme a necessidade ali do cliente. Geralmente, quando é o primeiro atendimento, eu sempre usava uma coisa mais universal, assim. Então, esse eu fazia meio que parecido para todo mundo, porque eu ainda não conhecia o meu cliente. Aí, nos próximos atendimentos, é que eu aplicava coisas diferentes, porque aí eu já sabia o que ele precisava, eu já sabia o que ele me de acordo com o que ele tinha me trazido, né? Eu já sabia o que eu podia fazer com ele dali pra frente, tá? Mas ok. E agora, depois de tudo isso, o final também tem que ser um final de impacto, né? Porque pesquisas de marketing dizem que é legal você ter pontos altos, assim, né? Pontos de impacto na sua experiência, seja na hora de um atendimento, seja na hora de uma experiência em que você está com o seu cliente. Então, o que eu encontrei, o que eu entendi nesse processo? A chegada tem que ser de impacto. No meio do atendimento, que é a hora da energização também, é um momento em que a pessoa vai ter umas sensações diferentes, em que ela vai se sentir altamente impactada, né? E o final, que é a hora que você desperta ela da técnica e você vai concluir o processo. E neste caso, eu sempre indico que você pense num presente. No Terapeuta do Zero, eu entrego um manual do constante prontinho pra galera usar, né? Esse material, gente, ele é exclusivo do curso. Eu não posso ficar dando dicas pra vocês ou falando exclusivamente desse material agora, aqui na live, porque ele é um material exclusivo do treinamento, do curso, que foi um material pensado, organizado, estruturado para os terapeutas utilizarem, tá? Então, se você quer saber mais do Manual do Constante, seja um terapeuta do zero, já clica no botão aí, vê mais informações no final da live e entra nesse treinamento para você ter acesso aos materiais, tá? Mas o que é a ideia do Manual do Constante? É você criar um material personalizado com dicas para a pessoa levar para casa, né? E aí você faz como você quiser. No meu caso, eu tinha um pronto, com coisas que as pessoas me traziam, com ideias de coisas que as pessoas precisavam, e eu montei um material bem bonitinho em PDF, que agora é trabalhado em PDF lá com os terapeutas, mas que eu imprimia, botava numa pastinha bonitinha e entregava para o meu cliente de presente. Além disso, eu também dava o tratamento fitoenergético, porque eu trabalhava com a fito, então eu montava um tratamento de chás. Como eu tinha facilidade em montar os tratamentos, porque eu conheço muito da fito, eu estudei a fito desde que eu comecei, e eu sei quase todos os chás, assim, pelo menos alguma ideia do que é cada chá, pra que serve cada chá segundo a fitoenergética, eu sei meio de cor, gente. Então, pra mim era fácil ali, eu tava terminando de fazer a energização, já captava o que a pessoa precisava, anotava, e aí a pessoa já saía com o tratamento pronto, porque eu tinha os chás no meu espaço, né? Então, ela já levava o tratamentinho dela pronto. Nesse caso, se você quer trabalhar com a fito, você pode combinar de a pessoa buscar no dia seguinte, ou você levar para ela em algum lugar, ou enviar pelo correio, se a pessoa é mais de longe, né? Também tem essas possibilidades aí, certo? Beleza? Então, esse é um ponto fundamental. Agora eu olhei aqui que eu tô com os sprays fitoenergéticos, inclusive, né? Não sei se vocês já viram, deixa eu botar pertinho da câmera aí para vocês verem, ó. Esse aqui é de limpeza e proteção energética.
E eu tenho um outro aqui que também é de energia e vitalidade. Isso aqui a gente usa bastante nas nossas aulas, nas lives. Antes de começar, eu sempre uso. Isso aqui também é top pro terapeuta usar antes dos atendimentos, gente. Você borrifar em todo o consultório, né? Antes e depois dos atendimentos. Dá uma boa energizada. Nesse caso aqui, energia e vitalidade. E no outro aqui é limpeza e proteção. Tem vários. Eu vou, inclusive, pedir pro Jeff colocar o link aqui, que depois você pode acessar e ver mais sobre esses produtos, né? E se você entrar pelo meu link lá e colocar um cupom de desconto que a gente vai deixar junto, você consegue um desconto especial se você quiser adquirir, se você quiser comprar, mas é totalmente opcional. Se você quiser, ok. Se você não quiser, ok também, né? Mas é um trabalho que fez parte da minha vida como terapeuta. Eu sou apaixonada pela fitoenergética, tanto que nos cursos lá eu sempre contribuo de alguma forma com o Luz da Serra, porque é uma das práticas que eu mais amei trabalhar no consultório. E eles estão desenvolvendo agora os sprays que antigamente a gente usava, né? Que o Bruno desenvolveu, inclusive, porque ele é químico. E eu adoro os sprays, né? Adoro borrifar, adoro usar eles, adoro sentir a energia deles aqui trabalhando. Deixa eu até colocar pra você sentir aí de longe. Pela câmera, mas dá pra gente sentir. Esse aqui tem um cheirinho de canela. Certo? Então, eles ajudam também e potencializam o nosso trabalho. Certo? Ok. O que você pode fazer? Por que eu falei dos sprays? O spray também pode se tornar um presentinho que você vai dar pro seu cliente usar e borrifar no ambiente que ele fica, né? Pode conversar lá com o Luz da Serra daqui a pouco para vocês adquirirem mais de um spray, ver como que funciona, testar isso na prática. É um presentinho que não vai custar muito caro, que você consegue comprar com desconto aí usando o meu código, né? E é uma opção também, além dos sprays, além do manual do constante ou do chá fitoenergético, enfim, tem as essências de floral, né, que você pode, se você tem conhecimento, você pode dar um floral para a pessoa de presente. Deixa eu ver o que mais. A gente pode fazer meditações, mentalizações e enviar para ela pelo WhatsApp, fazer um acompanhamento pós-consulta de 1-2 dias. Gente, tem tanta coisa que dá para bolar. Mandala, a galera já fez também umas mandalas pequenas, assim, com motivos diferentes, e aí você pode pedir pra pessoa pegar aleatório e levar, que é o presente dela. Sachê também especial dá pra fazer. Amuleto, dá pra você fazer uma energização especial num cristal, por exemplo, e dar pra ela de presente como um amuleto. Nossa, tem milhares de possibilidades, né? Tudo isso são coisas que vão despertar na pessoa o desejo de continuar nas próximas sessões e vai mostrar que você é um terapeuta diferente, você tem um diferencial além das técnicas que você trabalha, né? Então, essas são algumas dicas que eu posso te trazer aqui a respeito de como fazer o cliente voltar para sessões, porque naturalmente, quando as pessoas se sentem impactadas e elas saem empolgadas da experiência, elas vão indicar para outras pessoas e elas vão querer voltar. Então, essa é uma das maneiras mais tops que você vai ter de naturalmente estimular as pessoas a indicarem seu trabalho. E a indicação, gente, é uma das maneiras mais potentes e poderosas de divulgação do trabalho do terapeuta, acreditem. Indicação não tem o que bate. Por quê? Porque alguém que indicou o profissional, aquela pessoa que recebeu a indicação, ela confia muito mais no profissional. Não é qualquer um que eu encontrei por aí. Fulano me indicou, fulano me falou, né? Então faz total diferença. E eu sugiro que você sempre pense em inovar. Eu trouxe aqui algumas dicas de coisas que eu costumo fazer muito e fiz muito e estimulo meus alunos a fazerem, que foram coisas que deram certo, mas você pode, com a sua criatividade, ir elaborando, pensando, analisando, né? Como você faz para ir cada vez mais criando esse diferencial, né? Levando essa consciência para as pessoas e ajudando as pessoas cada vez mais a encontrarem... se encontrarem na sua realidade. E olha, eu nem comentei o detalhe mais importante de todos também. Não sei se é o mais importante, mas é tão importante quanto. Que é o impacto da sua consulta na vida do cliente, né, gente? Que preço tem isso? Que preço tem a pessoa resolver o maior problema da vida dela depois de uma consulta? Que preço tem a pessoa começar a voltar a dormir depois de noite sem sono? Que preço tem a pessoa que tinha ansiedade não ter mais? Isso é imensurável. Então, nós temos o valor utilitário e o valor monetário por trás de tudo isso. O valor monetário é o valor que ela vai pagar pela experiência que ela vai ter. Mas e o valor utilitário ou o valor imensurável é tudo aquilo que a pessoa nem percebe, mas que está impactando. Ou percebe muito bem o valor que o nosso trabalho tem e a maneira como esse trabalho impacta, né? Então,
Essas são algumas dicas que eu sei que sempre ajudam a galera a transformar a sua realidade, a mudar a maneira como elas fazem o seu trabalho, né? E eu digo que essa é uma estratégia, né? Eu brinco que essa é uma estratégia de top atendimentos, que é uma estratégia que faz com que você crie um atendimento diferenciado, com que você se conecte muito melhor com o seu cliente, com que você consiga, de fato, auxiliar na jornada dele para que ele tenha grandes transformações e, com isso, ele consiga se sentir, né? A fim de dar o próximo passo. E aí, outra coisa importante nesse processo do próximo passo é você ir falando, dando pinceladas, né? Durante o seu atendimento, você vai gerando antecipação. E aí você já diz, nossa, no próximo atendimento a gente vai poder trabalhar isso, né? Eu sempre digo que é importante as pessoas darem continuidade, porque aqui é só uma amostragem do primeiro passo que a gente deu juntos no processo. Mas imagina o próximo, né? E aí, no final, você pode pedir que a pessoa tangibilize, né? Você pode pedir para a pessoa, por exemplo, de 0 a 10, como você está saindo dessa consulta hoje? Como é que você está se sentindo depois desse atendimento? Foi importante? Foi impactante para você? Você já sentiu uma diferença com esse atendimento? Não tenha vergonha de perguntar isso, gente. Porque as pessoas, elas sempre vão sair transformadas. Nunca aconteceu comigo de um cliente dizer que não gostou do atendimento. As pessoas sempre diziam, claro, tinha pessoas que, nossa senhora, né? Meu Deus, transformou tudo, mudou tudo. E outras pessoas menos. Porque isso não tem a ver com o terapeuta. Não é porque você teve uma performance ruim. É porque a pessoa, às vezes, não está aberta para ter uma transformação tão grande. Ela tem medo disso. Ela ainda está indo devagar no processo. Então, entenda e respeite o momento do seu cliente, tá? Você não é salvador, você não é pai, você não é mãe. Você é terapeuta. Nunca esqueça disso. Você não tá ali para salvar a vida do seu cliente, você tá ali para ajudá-lo, para orientá-lo, para conversar, né? Mas não para salvar a vida dele. Quem tem que fazer o próximo passo, ou quem tem que fazer a parte dele é ele mesmo, né? Não é você que tem que resolver a vida dele, é ele que tem que resolver a própria vida. Então tem pessoas que você vai ver que, uau, né? Já estavam talvez mais abertas, mais dispostas, e outras não tanto. E tá tudo certo. Se você sempre se concentrar em fazer um trabalho top, seu atendimento sempre vai ser top, tá? Então, isso também é bem importante que a gente tenha clareza. Por isso, é legal você perguntar no final, né? Como foi a experiência, como a pessoa tá se sentindo, que nota ela dá pra ela, né? Que nota você se dá nesse processo? O quão você tá comprometido em mudar de vida? Não jogue tanto a responsabilidade pra você, joga pra ela também, pra ela entender o quanto ela precisa fazer a parte dela para ela ter a transformação, né? Porque você não é a pessoa que vai resolver tudo. Quem vai resolver a vida dela é ela mesma, tá? Então, bem importante que você faça esse movimento e então no final, finalizou tudo, aí você oferece para ela, olha, é importante que você continue, até porque a gente viu isso, conversamos sobre aquilo, né? E aí você vai usando argumentos da própria consulta para estimular a pessoa a dar o próximo passo, né? E aí você explica para ela dos combos, caso você tenha, ou você oferece a próxima consulta. E depois, na segunda, oferece a terceira. E assim você pode ir fazendo de forma individual, como eu fazia. Eu não trabalhava com pacotes, gente, a não ser na psicoterapia reencarnacionista. Que aí era um trabalho que a gente, né, nós tínhamos lá a instrução de fazer pelo menos 3 consultas, que era primeira consulta, regressão e pós-regressão. Aí era diferente, aí eu já falava do combo. Mas eu não dava desconto na época, eu não tinha essa ideia aí, não. Então, hoje já dá pra gente pensar em algo assim. Eu poderia ter feito isso lá atrás. E eu tinha maquininha de cartão, eu tinha boleto, eu tinha um monte de coisa. Mas eu nunca fiz, né? Não sei, nunca fiz. Agora você tem essa possibilidade. Se fosse hoje em dia, eu faria um pacote. Quem quer fazer o trabalho da regressão e da psicoterapia encarnacionista é um pacote de 3 consultas. Eu faria isso. E daria um super desconto pra pessoa pagar as 3 consultas antecipadas, né? E aí, se não, é individual, valor individual e ok, né? Também é uma possibilidade. Tá bom, meus amores? Tenho certeza que esse nosso encontro, que são as nossas lives de terça e quinta aqui no canal, vai clarear mais um pouco aí pra você, vai tirar mais algumas dúvidas, né? A gente tem pego muito lá da caixinha do Instagram, sempre as perguntas que a galera manda, e aí eu tenho transformado essas perguntas em conteúdo, em tira dúvidas também, vou trazendo algumas dicas extras pra vocês, de coisas que eu vou estudando, que eu vou conhecendo também, pra trazer essa linguagem assim mais diferenciada pra vocês e pra que vocês
apliquem cada vez mais essas estratégias no dia a dia e na vida profissional de vocês, tá bom? Se você não me segue lá no Instagram, me siga por lá também, porque lá eu faço toda semana a caixinha de perguntas, 3, 4 vezes por semana eu posto lá para você colocar suas dúvidas e depois as melhores dúvidas a gente vai transformando em conteúdo. Quem sabe a sua dúvida eu trago aqui nas próximas lives ou nos próximos vídeos no canal. Tá bom, gente? Um beijo no coração e não esquece de dar uma olhadinha lá no Terapeuta do Zero e nos nossos queridíssimos aqui, nos nossos sprays de fito, que nós vamos deixar aqui no chat e vai estar na descrição também essas informações para vocês, tá? Beijo, até a próxima, tchau, tchau!